nome é Eduardo Campadelli. Aqui a gente fala um pouco nesse canal sobre o método de faturar na advocacia até R$20 mil por mês sem a dependência de processos judiciais. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, talvez um dos assuntos mais importantes agora desse momento, pandemia e pós-pandemia, que é a diferença entre conhecimento e habilidade. Se o advogado e a advogada hoje entende essa diferença, ele dá um grande passo para que a sua advocacia, para que o exercício da sua profissão seja próspero. Então, nós vamos começar, claro, a definição de conhecimento e de habilidade, ela é simples, né? Qualquer pessoa sabe identificar a diferença de conhecimento e de habilidade, né? Mas vamos pegar aqui o básico. O que é conhecimento? Conhecimento é algo que está ligado com o campo da teoria. Então vamos buscar um exemplo prático. O basquete. Nós aqui hoje, né, nós podemos dominar todo o conhecimento dos fundamentos do basquete. Mas, se formos convidados para jogar uma partida oficial lá na NBA, por exemplo, certamente não faremos bonito. Mesmo que tenhamos todo o conhecimento técnico do esporte. Mesmo que compreendamos todos os fundamentos do esporte, do basquete, que é o nosso exemplo, nós, na prática, nós talvez não conseguiremos fazer sequer uma cesta. Por que isso? Eu gosto de um atleta que faleceu recentemente, né, em janeiro, no acidente aéreo, Kobe Bryant. O Kobe Bryant, quando ele vai contar a história da vida dele, ele relata que aos 11 anos de idade, ele disputava um campeonato, um torneio de verão nos Estados Unidos, e ele passou o torneio inteiro sem fazer uma cesta sequer. E aí ele conta, né, que quando ele terminou o torneio, ele estava desmotivado. Quem motivou ele ainda foi o pai dele, que o pai dele falou para ele assim: olha, eu te amo independentemente de você fazer uma cesta ou milhares. Né? O Kobe Bryant, ele conta a história que naquele momento da vida dele, ele ainda não havia desenvolvido as suas habilidades. E aí, ele começou a treinar. Ele tinha o conhecimento técnico dos fundamentos e ele começou a treinar. Não só a condição física, que era importante e que os seus concorrentes se preocupavam apenas. Ele treinava o tempo necessário de condicionamento físico dos outros atletas, mas ele treinava 2 a 3 horas a mais por dia as habilidades ligadas ao fundamento da profissão, do esporte. E o resultado disso é que poucos anos depois, já aos 13, 14 anos, Kobe Bryant, ele já superava todos da sua idade. E ele já era o melhor jogador de basquete do seu estado, já naquela idade, com 13 anos. E o tempo foi se passando até ele se tornar um dos maiores jogadores de todos os tempos. Por que a gente está falando isso? Porque habilidade é um conhecimento prático. Ele vem com a prática. Ele é adquirido com muito treinamento. E com todo respeito às faculdades de Direito, eu não gosto de generalizar, sempre digo isso. Observo que algumas são exceções,
Mas a maioria esmagadora, ensina os mesmos princípios e fundamentos da década de 70. Veja bem, o advogado e a advogada, quando se forma, ele tem um conhecimento teórico talvez suficiente para ele se qualificar como advogado. Isso é uma coisa. Então, você faz uma faculdade de direito adequadamente, estudando, se habilita na OAB, ali você tem o mínimo, você está em condições de exercer o seu conhecimento técnico. Mas isso, e somente isso, não é suficiente para você ter sucesso na sua profissão. E por que nós estamos falando isso? Porque a advocacia hoje, o que a gente muito escuta dos nossos colegas, é que ela está saturada. É que tem muito advogado. Muita advogada. E isso saturou o mercado. E isso não é verdade. Ou melhor, isso é um equívoco. Um equívoco. Hoje nós temos, nesse exato momento, pouco mais de 20 milhões de empresas ativas no país. E pouco mais de 1 milhão de advogados. Então, só com base em pessoa jurídica, nós teríamos quase 20 empresas para cada advogado. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. Isso sem falar em pareceres jurídicos para órgãos públicos, municípios, enfim, uma infinidade de oportunidades. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu me lembro, no ano de 2007, 2008, quando eu fui fazer uma especialização numa cidade próxima aqui, 100 quilômetros. O Tiago está dizendo que ele ouviu dizer que tem mais advogados que padarias no Brasil. Eu não sei, Tiago, pode ser que sim, sabe? Tem muito advogado, é verdade. Mas tem pouquíssimos advogados que se preocupam com as habilidades que o mercado exige. Por exemplo, se nós perguntássemos hoje, quais são as habilidades que o mercado exige? Nós vamos falar disso aqui um pouquinho nessa aula de hoje, Quais habilidades que o mercado exige? Porque o advogado e a advogada, ele tem o costume de olhar apenas para os seus códigos. O advogado e a advogada, ele tem o costume de olhar. Então, por exemplo, essa história que eu estava contando aqui, quando eu fui fazer uma especialização, rodava 100 quilômetros, finais de semana, sexta e sábado, isso há 13 anos atrás, não tinha a facilidade que tem hoje dos cursos online. Então, tinha que ir lá presencialmente, às sextas à noite, aos sábados, e fiz lá, durante 2 anos e meio, uma especialização. Uma das, E aí, quando eu concluí a minha especialização, que na época era gestão e direito ambiental, eu era um dos poucos que tinha essa especialização. Eu comecei a observar que outros colegas ganhavam contratos, conquistavam clientes, às vezes estávamos ali, entre aspas, competindo por um cliente, e o cliente preferia o outro colega que não tinha necessariamente uma especialização. Isso naquela época já me chamava atenção, porque eu falava, nossa, a especialização é uma coisa tão importante para nós advogados, o título. E aí eu comecei a mudar o meu mindset, a minha mentalidade. Eu não tinha mais
daquele momento em diante, eu não me preocupei mais com o que passava na minha cabeça, ou de outros advogados, ou das faculdades de direito. Porque o que interessava para mim? Na verdade, o que passava na mente do meu cliente, daquele que iria me contratar. É isso que me importava. Óbvio. Porque quem vai me contratar é o meu cliente, não é o meu colega, não é o meu professor da faculdade de direito. E ali eu comecei a compreender que o advogado e a advogada precisa estar atentos com o mercado. Né? Falamos disso ontem, na aula de ontem, que nós temos um negócio, né? Como assim nós temos um negócio, né? O advogado e a advogada não olha para a sua advocacia como um negócio. Porque alguém um dia falou na faculdade que a atividade intelectual não pode ser negócio. Se fosse assim, não poderíamos cobrar honorários, né? Se fosse assim, não poderíamos celebrar contrato de prestação de serviço. Ou será que isso não é um negócio? E aí eu comecei a observar que o conhecimento técnico, ele é base, óbvio. Se eu me apresento para alguém como advogado, por exemplo, se eu me apresento para uma empresa como um advogado empresarial, um pressuposto básico é que eu conheça a parte técnica do direito empresarial, óbvio. Nós não estamos dizendo aqui, senão não precisaríamos mais da faculdade, não é isso. Né? É óbvio que precisa. Mas existe no mercado já há algum tempo, agora com a pandemia, então, isso escancarou. A necessidade de nós demonstrarmos habilidades, talentos que vão além, mas muito além do nosso conhecimento técnico. E esse é o diferencial no ato de uma contratação. Porque aqui nós estamos falando do cliente, não da curva de rio, né? Por favor. É daquele cliente que vai te trazer lucro. É daquele cliente que vai fidelizar com você, que vai trabalhar com você por anos, que vai te pagar por anos. Esse cliente, ele exige, no sentido bom da palavra, né, que o advogado e a advogada, que ele possua habilidades que ultrapassem a condição técnica. É como se alguém fosse contratar um motorista. E aí o motorista se apresenta para o seu futuro patrão. E aí o patrão pergunta, e aí, o que você tem para me dizer? Por que eu devo te contratar? Aí ele fala assim, porque eu sei dirigir. Aí ele vai dizer, poxa, né? Você quer o emprego de motorista e você vem me dizer que você sabe dirigir. Legal, né? Legal. Então, assim, como se portam a maioria dos advogados. Eu conheço da legislação. Eu sou hermeneuta. Eu sei fazer interpretação jurídica. Nossa, obrigado. E o que mais? Né? E o que mais? A história do motorista. Eu sou uma pessoa que tem uma disciplina, um foco. Eu não costumo perder o meu foco, a minha atenção, a minha segurança. Então, ele está demonstrando qualidades que serão importantíssimas na sua contratação. Saber dirigir é básico, não precisa nem tocar nesse assunto. Isso é o básico daquela contratação. Então, o nosso conhecimento, a nossa especialização, a nossa pós, o nosso mestrado, o nosso doutorado, o nosso pós-doutorado, isso importa? Sinceramente, hoje, para um empreendedor, muito pouco.
Se você botar no seu currículo as suas especializações e alguém botar uma simples palavra, por exemplo, sou muito criativo, tenho uma capacidade de transformar problemas em soluções. Se ele coloca isso no currículo dele, a chance dele ser contratado é maior do que você, que tem mestrado, que tem pós-doc em Harvard, que enfim. Nós estamos falando de mercado, de empreendedor. Um empresário, ele não está preocupado onde você se formou, quantas especializações você tem. Porque o empresário está preocupado com o negócio dele. O empresário, ele quer que o negócio dele vá sempre para frente. Que haja um progresso constante no negócio dele. E não é o seu diploma que vai fazer isso. Não é o seu diploma que vai fazer isso. O que faz isso não está nos seus quadros, está dentro de você. Está nas suas habilidades. Existem muitos, mais de 1 milhão de advogados e advogadas nesse momento com conhecimento técnico. Mas pouquíssimos, nem 10% deles, possuem ou desenvolvem as suas habilidades ligadas aos fundamentos da advocacia. Então, a gente precisa ir muito além, mas muito além do nosso conhecimento técnico. Agora, isso já acontecia antes. Com a pandemia, ela acelerou alguns processos de mudança na sociedade. E, óbvio, que mudanças drásticas na advocacia, na forma de advogar. O conhecimento técnico não ajudou nenhuma empresa a prever a pandemia, ou ajudou? Qual advogado conseguiu prever, através dos seus contratos, das suas análises jurídicas, a pandemia? E quando começou a pandemia, quantos conseguiram prever os efeitos da pandemia? Está vendo? Vai muito além do conhecimento técnico. O conhecimento técnico não resolve a vida de ninguém hoje. Ele ajuda, ele é importante, mas ele sozinho é nada. É nada. Quando o advogado se apresenta para um empreendedor, o que ele diz assim: eu sou um advogado. A própria expressão da palavra já traz uma imagem negativa para o empreendedor, sabia? Porque advogado, para a sociedade, está associado com processo, com justiça. E processo, justiça, processo e justiça. O Tiago está falando que isso aqui serve para outras profissões. Serve, Tiago. Serve para todas. Nós estamos falando de fundamentos profissionais. Fundamentos. Essa forma de olhar as nossas profissões, ela foi ofuscada por 2 fatores básicos. 2. A deficiência de conhecimento fornecido pelas nossas faculdades. Esse projeto que nós estamos desenvolvendo aqui, por exemplo, dessas aulas, o que eu preparo, isso aqui foi preparado, nós não estamos ligando a câmera aqui falando do nada. Existe uma preparação, é fruto de experiências vividas no dia a dia. E nem todos os nossos professores da faculdade, eles passam experiências vividas, eles passam conceitos filosóficos, teóricos, das interpretações das leis. Mas isso te deixa cego na profissão, isso te deixa muitas vezes perdido. E o outro fator é sair da zona de conforto. Porque repetir o que os nossos ancestrais fizeram,
repetir o que outros profissionais que nos antecederam fizeram, no caso da advocacia, o que os advogados do passado faziam, né? Por exemplo, eles faziam, como eu estou aqui, né? Se assentavam na cadeira do escritório e ficavam esperando entrar um cliente, né? Hoje tem muito advogado que faz isso. Nossa! Por isso sofrem tanto. Primeiro que as pessoas não estão nem na rua mais, elas estão no digital. Se o advogado, para ser visto, ele tem que estar no seu escritório, nossa, ele está na década de 70, no máximo 80. Então, a gente precisa sair da zona de conforto. Sabe, às vezes a gente produzir um conteúdo na internet é complicado. Nos tira da zona de conforto, nós temos que nos expor. Mas é necessário. É necessário. Então, quando a gente tenta construir a nossa carreira profissional, a gente precisa entender que o que mais importa para as pessoas são as nossas habilidades, não o nosso conhecimento técnico. Ponto. Então, o advogado e a advogada que já tem essa imagem negativa construída pelas próprias faculdades de direito, associada a processo, né? Será que um médico, pergunta para um médico se ele sobrevive sem hospital. Ele vai dizer para você, ué, sim, claro. As pessoas estão preocupadas, as pessoas precisam de um médico para manter a sua saúde. Hospital são os casos emergenciais, quando precisa de internamento, enfim, de um processo cirúrgico, são processos mais graves, mas eu não preciso de hospital. Mas pergunta para o advogado se ele precisa de processo. Ele vai dizer o quê? Na maioria das vezes. Ué, sim. Mas processo é o quê? É uma falência de uma relação. Então, quando você vai procurar um cliente, um empresário, e foca, o Hudson está falando que o foco da maioria das faculdades de Direito é aprovar o aluno no exame da ordem, mas deixam de ensinar o básico, que é o atendimento ao cliente. Perfeito, Hudson. Perfeito, Hudson. Perfeito. Aprovação na ordem, né? Porque a faculdade é egoísta. Porque ela vai vender o número de aprovações na ordem. O aluno, quando vai fazer o Enem, ele vai se candidatar para entrar naquela faculdade, né? Eu quase falei aqui o aluno quando vai fazer o vestibular, né? Que é da minha época, né? Mas assim, quando a faculdade, ela está preocupada com ela mesma. Então, quando ela tem um alto índice de aprovação na ordem, ela usa isso no seu marketing. E o jovem que não entende da advocacia, mas que sonha ser advogado, acha aquilo bonito. Acha aquilo bonito. E aí ele vai lá e entra na faculdade, que é especialista em ordem. Nossa, mas passar na ordem, depende apenas da sua vontade de estudar, de se dedicar. Passar na ordem é uma coisa, advogar é outra totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, quando a gente encaixa o nosso foco, então, sabe o que é mais difícil na advocacia? Mudar a mentalidade que nós herdamos da própria faculdade. A faculdade, por exemplo, a maioria, olha só, eu não sei quantas, eu conheço quase nenhuma, que ensina empreendedorismo na faculdade de Direito. Empreendedorismo, ele devia ser ensinado nos 5 anos da faculdade de Direito. Não só a faculdade de Direito, por exemplo, a faculdade de Medicina. O médico é um empreendedor. O dentista é um empreendedor. Mas eu não sei quem foi a anta lá no passado que criou essa ideia que profissional liberal não tem um negócio. E isso vem sendo passado. Parece que você tem um negocinho, sabe? Um livro caixa, fluxo de caixa, o que entra, o que sai, o que entra, o que sai, o que entra, o que sai. Gente, por favor, né? A gente precisa, assim, a advocacia, ela precisa de uma mudança, virar a chave
na mente do advogado e da advogada. É isso que precisa. Virar a chave. Tem um mercado latente enorme aí fora esperando por nós. Né? Então, o advogado, ele foca no processo. Quantos advogados eu vejo? Eu sou especialista em divórcio. Nada contra. Nada contra. Mas quem quer se divorciar? A pessoa quer que você resolva o problema dela. Você vai cobrar por isso. O empresário, ele não quer que você seja especialista em trabalhista. Porque ele não quer ação trabalhista. Então, o advogado, parece que ele só existe depois do problema jurídico instaurado. Mas, para o problema jurídico instaurar, nós tivemos uma causa, às vezes vários fatores que o antecederam. É aí que o empresário te quer. Que você trabalhe alinhado com a gestão da empresa para que você possa fazer a empresa crescer e aí você vai ser remunerado por isso. Então, é uma mentalidade equivocada. O judiciário, gente, existem, qualquer processo judicial, o advogado ele não tem como saber o resultado de uma ação. Não é? Aí nós pegamos aquela muleta do nós somos a advocacia do meio, não é do fim. Então não posso te prometer resultado. Por que você não pode prometer resultado? Porque na hora que chega no judiciário, tem um sistema falido, que não consegue analisar o seu processo. Seu processo é mais um número. Por isso que você não consegue prometer. Porque tem duas teses, né? Tem a tese, vai saber qual que é o juízo. Caramba, você sabe se o seu cliente tem direito ou não. Mas você não pode prometer, porque o sistema é falho. Então, como é que você pode colocar o seu negócio, o futuro da sua advocacia, da sua família, num sistema que está falido? Judiciário é a UTI lá do hospital. Sabe, imagina um médico. Você chega lá, o médico fala assim, não, eu só preocupo com o doente, quem está na UTI. Eu não trato quem está saudável. Se você está saudável, espere você ficar doente e depois me procure. Que isso? Tá louco? Não vai ter um paciente. Mas tem um monte de advogado que pensa assim. A relação tem que acabar. A relação de uma empresa, porque aí eu entro, aí eu ganho dinheiro. Vai morrer todo mundo junto com esse judiciário falido. Ainda mais depois da pandemia. O pós-pandemia, a gente entra no site dos tribunais, é piada o que eles falam. Eles estão tudo político, né? Com todo respeito. Tudo é argumentação política de gestores dos tribunais, onde eles falam que tantos processos foram... Você faz uma petição no PJE, você faz uma petição, e para ir concluso para o juiz, às vezes demora 6, 7, 8 meses. 8 meses. Hoje a minha esposa estava me contando, né, de um livro que ela leu, uma história, né, por que o ataque de 11 de setembro, por que ele foi perfeito, né? E os Estados Unidos sabiam, eles tinham a informação do ataque. Por que eles não conseguiram evitar o ataque? Por causa das relações interpessoais. Né? O sistema de inteligência dos Estados Unidos, dividido em vários setores, um tinha uma informação, o outro setor tinha outra, o outro tinha outra, e as informações precisavam se agrupar. E elas não se agrupavam, porque o João tinha uma picuinha com o José, falava, essa informação é para o José, né? Não vou entregar hoje. Vou deixar ele lá quietinho, lá sofrendo, lá na sexta-feira, 5 horas da tarde, eu entrego para ele. As relações interpessoais possibilitaram o ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos. A burocracia. Foi isso que aconteceu. O judiciário é a mesma coisa.
A burocracia. Você tem um sistema eletrônico, mas que não funciona eletronicamente. Ele precisa da burocracia de alguém apertar um botão. Então, nós advogados, vocês acham que estão preocupados com os advogados nesse momento? As ordens do Brasil inteiro fornecendo cesta básica para advogado que está passando fome. Fome. Você acha que tem algum gestor do judiciário preocupado com isso? Então, gente, é assim, é hora de refletir sobre como nós vivemos a advocacia. Existe um mar azul fora do poder judiciário. O advogado é o primeiro juiz da causa. O advogado ele existe para evitar processo, não é para construir processo. Olha só que interessante. Os efeitos negativos da morosidade do judiciário tá botando as duas mãos no peito do advogado, da advogada, e afastando ele para o seu devido lugar, que é fora do judiciário. Olha que interessante. Porque tem advogado que adora uma lide, uma demanda. Tem advogado que influencia o seu cliente a demandar, a litigar. Tem advogado que estimula o seu cliente a protelar feito. Muito comum em grandes escritórios de advocacia, que levam feitos até o STF, e acham isso bonito, né? Então, a nossa função, eu vejo que a nossa função é mudar a nossa mentalidade. Tem um livro, Yuval Harari, chama 21 lições para o século XXI. Um autor belíssimo. Nesse livro, ele escreve sobre o futuro das profissões. Ele fala de muitas profissões que vão deixar de existir, e que, nesse caso, as pessoas dessas profissões vão ter que se reinventar, né? E outras profissões que não vão deixar de existir, mas que vão precisar de ser um pouco mais estratégicas. E entre elas está a advocacia. Então, teve um Fórum Mundial Econômico, em 2018, e nesse fórum foi elaborada uma tabela onde se enquadra as chamadas atividades redundantes. Então, fez um quadro lá das atividades que vão deixar de existir, no meio as atividades redundantes e, de um lado, as atividades do futuro. Nas redundantes está a advocacia. Então, o que seria essa atividade redundante? Qual que é o aviso para essas atividades redundantes? Que elas prestem atenção. Elas não vão deixar de existir, mas elas vão precisar de uma posição mais estratégica. O que eu quero dizer com isso? Na advocacia, por exemplo, as iniciais em juizado especial vão deixar de existir, a inteligência artificial vai fazer isso. A justiça do trabalho vai ser influenciada pela inteligência artificial. Aquelas atividades repetitivas que muito advogado adora, o copia e cola, isso vai deixar de existir. Por mais que a OAB tenha resistência a isso vai acontecer fatalmente. Então, muita coisa que hoje é tida como faturamento no judiciário para o advogado, não será num futuro muito próximo. Muito próximo. Toda atividade jurídica repetitiva vai ser feita por robôs. Aí alguém fala para mim assim, você está falando de coisas para daqui 20 anos? Isso já acontece. Isso já acontece. Sabe o STF? O STF tem um projeto que se chama Victor. Um robô. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem um robô lá no STF que não tirou o trabalho dos, acho que 32 funcionários públicos que faziam essa função, porque eles foram remanejados para outras funções. Mas quando chega um recurso
lá no STF, existe, né? Existe aquela parte inicial da admissibilidade. Esses funcionários, eles eram responsáveis para saber se o recurso que acabara de chegar, antes dele ser distribuído para os ministros, se ele tinha repercussão geral. É um pré-requisito do recurso. Então, tinha um funcionário que tinha que olhar para saber se ele tinha repercussão geral. Só a partir desse momento é que ele era distribuído para os respectivos ministros. O Tiago está falando que parece que a profissão de despachante só existe no Brasil. Nós vivemos... verdade, Tiago. Tem muitas coisas que vão deixar de existir. Muitas profissões, né, que são tidas, e não tem nada de errado com isso, tá? O robô não vai tomar o lugar de ninguém, né? Ele vai tirar as pessoas da zona de conforto. Algumas profissões não deveriam existir mesmo, e as pessoas têm que se relocar. Então, lá no STF, por exemplo, esses funcionários faziam esse trabalho de triagem, né, de olhar se tem a repercussão geral. Hoje, quem faz isso é um robô, né, um algoritmo. Então, quando o processo entra no STF, esse robô vai dizer se ali tem a repercussão geral ou não. A gente não precisa ir muito além, né? Os juízes não serão substituídos por uma razão muito simples. O robô não consegue atribuir valor moral, interpretação moral. O juiz vai sempre existir. O advogado também vai sempre precisar existir, óbvio, né? Mas o STJ também tem um robô desse. Então, esses projetos eles já estão em andamento, já estão sendo aplicados, e o judiciário vai sofrer esses impactos. Então, toda atividade repetitiva na advocacia ela vai deixar de existir. Né? Então, por isso que eu falo, o advogado que se apega muito ao conhecimento teórico, ele tende a fazer funções repetitivas. E quando o advogado não se liga para as suas habilidades, ele diminui-se. Ele se autodiminui. E ele entra numa concorrência absurda. Então, o que torna a advocacia difícil nesse momento, sabe o que é? Não é nem o judiciário, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Que não procuramos entender a dor do nosso cliente e utilizar a nossa criatividade, o nosso poder de transformação para auxiliar aquele cliente a transformar a sua dor. Então, só para trazer para vocês, eu tinha falado no início, né? Esse Fórum Econômico de 2018, ele fez uma listagem de competências, nós estamos falando de habilidade, né? De competências, de habilidades comportamentais esperadas de qualquer profissional, qualquer área. Olha só. As habilidades que eram esperadas para aquele ano de 2018, 2 anos atrás. Pensamento analítico e inovação. Solução de problemas complexos. Pensamento crítico. Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Criatividade, originalidade e iniciativa. Atenção aos detalhes, confiabilidade. Raciocínio, resolução de problemas e ideação. Liderança e influência social. Coordenação e gerenciamento de tempo. E aí eles colocaram as habilidades para 2022, que eu acho que já é para agora, por causa da pandemia. Pensamento analítico e inovação, de novo. Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Criatividade, originalidade e iniciativa. Design e programação de tecnologia. Pensamento crítico e análise. Soluções complexas de problemas. Liderança e influência social. Raciocínio, solução de problemas e ideação. Análise e avaliação de sistemas.
Vamos falar rapidamente só de alguns. Pensamento analítico e inovação. Pensar analiticamente, sempre com criatividade. E aí, com algo sempre inovador. Essa é uma habilidade. Nós estamos falando aqui, gente, de raciocínios de empreendedores que vão contratar alguém e que espera que você tenha isso. De clientes que vão te contratar, que espera que você tenha isso. Que você tenha algo inovador. O processo judicial é inovador? É uma solução criativa? Quando você senta com um cliente para conversar e na sua conclusão vem só um processo judicial, você acha que isso é inovador? É criativo? É claro que existem casos e casos. Existem situações tão desgastadas, tão complexas, que talvez só um processo judicial resolva mesmo. Mas o advogado tem que treinar a sua habilidade de trazer soluções criativas e inovadoras para o seu cliente. E não simplesmente um processo judicial, porque isso não é inovador. Qualquer advogado vai ter essa solução. Qualquer advogado vai ter a solução de um processo judicial. Porque isso é a base de qualquer ensino da faculdade. Então, se nós pudermos ter uma outra qualidade, solução de problemas complexos. Quem você quer que seja, né, o protagonista da sua advocacia? Você ou o juiz? Você ou o desembargador? Veja bem, se você entrega nas mãos de um juiz a solução de um problema complexo, sabendo que aquele juiz vive num sistema falido, que não vai analisar seu processo como deveria, você não está se propondo a fazer uma solução complexa para o seu cliente. É uma solução comum. Você está se propondo a fazer uma solução comum. Então, o advogado hoje, uma das características do advogado e da advogada é a liderança. É o advogado líder. Mas não é aquela liderança corporativa dentro do escritório. O que nós estamos falando aqui serve para o advogado solo, como eu. O advogado que advoga sozinho. Né? O que é o advogado líder? Advogado líder é aquele que é capaz de levar o seu cliente para um lugar que ele não seria capaz de ir sozinho. Bom, isso é o advogado líder. É o advogado que tem uma solução para um problema complexo e que o cliente só vai porque enxerga nele um líder, um capacitado para tomar aquela decisão. Isso é um advogado líder, um advogado que tem coragem, uma advogada, né, que tem coragem e que se torna um advogado líder. Aí eu pergunto para vocês, processo judicial é um lugar que um líder levaria o seu cliente? Processo judicial é exceção. O cliente jamais iria para um processo judicial com ou sem você. Até porque ele pode ir sozinho, né? Ele pode ser citado numa ação judicial, ele tem que ir, né? Pensamento crítico, né? O advogado e a advogada, ele tem que desenvolver essa habilidade de ter um pensamento crítico, trazendo valor para a sua profissão. E com todo respeito, se tem uma coisa que desvaloriza a nossa profissão, é o judiciário. É a morosidade do judiciário. Desvaloriza, porque às vezes você é contratado por um cliente hoje, dia 20 de outubro, e aí você impetra, você entra com uma ação judicial, e lá você tem 10 pedidos iniciais. Daqui a um tempo, o cliente volta no seu escritório e você entrega para ele o resultado.
ganhamos todos os 10 pedidos. Exatamente como você queria. E aí ele olha para você e fala: nunca mais põe os pés aqui. Nunca mais te contrato. Como assim? O processo judicial, a morosidade do judicial, ela destrói a imagem de qualquer advogado. Porque não é o seu cliente, ele não quer somente o resultado. Para ele, o que importa não é somente o resultado, mas o tempo de entrega desse resultado. Não é? Quando você contrata uma prestação de serviço, você espera uma qualidade da prestação de serviço, mas você espera um tempo de cumprimento daquela obrigação também, daquela prestação de serviço. E olha só, o advogado e a advogada que decide conduzir um processo judicial, ele não tem controle sobre esse tempo. Ele não tem nem controle sobre o resultado do processo, né? Infelizmente. Mas ele não tem controle sobre o tempo. É bem provável que esse cliente coloque a culpa em você por doenças que ele adquiriu, porque ele é ansioso, por exemplo. Por dificuldades que ele teve durante o tempo, porque ele ficava ansioso esperando o resultado do processo. Porque ele estava com dívida e estava contando com esse dinheiro que não vem. É devastador o resultado, às vezes, de um processo para a advocacia. E, às vezes, o advogado consegue uma ascensão e, sem ele ter controle disso, ele começa um declínio. Porque esse cliente que saiu insatisfeito, apesar de você ter ganho tudo, ele vai falar para um monte de gente para não te contratar. Então, a gente tem que trazer valor para a nossa profissão. A gente tem que pensar muito no que nós temos para oferecer. Para mim, processo judicial é exceção. Exceção. Eu sou reticente com o cliente por um processo judicial. Raramente nós vamos chegar numa lide judicial. Porque eu preocupo com a minha imagem. Porque eu preocupo com o meu nome. Porque eu tenho exatamente por eu ter uma atividade intelectual, por eu ser um advogado, que o que mais me importa é a minha marca. O que mais importa é a minha marca. No empreendedorismo não tem isso. A sua marca é sua. Se você conduz ela bem, você tem sucesso. Não tem tanto essa interferência de um fator externo como o advogado tem no judiciário. Porque o time de um processo judicial, a morosidade do processo judicial, ela causa efeitos negativos para quem? Só para os advogados e para as partes. Para os gestores do judiciário, não. Né? A ideação é uma qualidade importantíssima. O que é a ideação? É demonstrar como colocar uma ideia em prática que vai permitir o avanço nos negócios do seu cliente, por exemplo. Importantíssimo para quem vai prestar consultoria jurídica. Hoje existe uma carência de advogados no jurídico empresarial. Por uma razão muito simples. Contas simplórias feitas no financeiro de uma empresa já demonstram a necessidade de se evitar. Né? No passado era muito comum, né? As empresas não preocupavam tanto com ações judiciais. Uma ação judicial é um grande prejuízo para uma empresa. Exatamente por causa da morosidade e da incerteza do resultado. Então, o empreendedor ele não quer um processo judicial. Então, por que está carente de profissional? Porque o profissional com o mindset, com a mentalidade de processo judicial, quer ser contratado por uma empresa. Mas o empresário não quer isso.
Ele quer um profissional que não tem essa mentalidade. Caramba, se você tem o conhecimento técnico, que eu falei que é a base de tudo, se lá na frente o empreendedor tiver um processo judicial, você vai saber lidar com ele, porque você tem um conhecimento técnico. Você conhece de processo civil, por exemplo. Né? Então não tem problema. Mas a regra não é essa. Ele não quer saber se você sabe conduzir um processo judicial. A mesma história do motorista. Ele imagina que você saiba conduzir, se precisar. Isso é óbvio, você é um advogado. Você aprendeu isso na faculdade. Pelo menos isso a faculdade ensina. Como conduzir um processo judicial. Lá, Código de Processo Civil ensina bastante lá, né? Mas ele não quer isso. Isso é básico. Se um dia precisar, você já está lá. Ele quer que você entenda, por exemplo, de empreendedorismo, de gestão. Não que você seja um formado em administração pública, administração de... Não é isso. Mas que você consiga trabalhar alinhado com a gestão da empresa. Que você não vá para a empresa, numa salinha, bote lá a plaquinha jurídico e fale assim, só entra nessa porta na hora que instalar o problema jurídico. Não se esqueça. Não venha pedir minha opinião de projeto aqui dentro da empresa, de coisas ligadas à gestão da empresa, porque eu não sou gestor, eu sou advogado. Esse profissional não tem mais mercado. É disso que nós estamos falando. O mercado hoje é para o cara dinâmico, é para a advogada dinâmica, aquele que sabe que tem uma visão ampla, que não fica assistindo em casa só TV Justiça, que lê, que não fica, ou melhor, que não somente lê livros jurídicos, que entende o que está acontecendo com a economia. Um advogado, por exemplo, que vá querer trabalhar no meio empresarial, ele devia ler quase diariamente livros sobre empreendedorismo. Vai ter um dia aqui nas nossas lives, aos domingos, que aqui vai ser live todo dia, tá? Aos domingos, que a gente vai, todo domingo, fazer uma live de um livro. De um livro não jurídico, mas um livro associado com as habilidades importantes para o advogado. Por exemplo, empreendedorismo. Para que a gente possa ter condições. Olha, eu vou falar para vocês. Existe uma expressão no mundo digital, no marketing digital, existe uma expressão que se chama mar azul. Mar azul. O que quer dizer isso? Tem ninguém navegando, sabe aquele mar? A advocacia hoje, desse nível que eu estou falando para vocês, é um mar azul. Não tem concorrência. Porque o que o empresário quer? Qual que é o combustível de uma empresa? Qual que é o combustível de uma empresa? Lucro. Né? Lucro. Lucro. Se uma empresa não tem lucro, ela tem o quê? Nada, vai fechar as portas. Então, o empresário, ele acorda de manhã e dorme pensando nesse lucro. Ele não pode perder o foco. Não é só o lucro que interessa a ele, não é isso. Mas ele não perde o foco. Se o foco dele é o lucro, se o seu foco é problema jurídico, para que você serve? Talvez um dia ele te contrate. Talvez, se tiver um problema jurídico, se ele não tiver um advogado bom lá dentro que já vai cuidar disso. Agora, se o foco dele é lucro, e se o seu foco é auxiliar aí com o seu conhecimento técnico, com as suas habilidades, a esse lucro se elevar, por exemplo, poxa, ele vai olhar para você e vai dizer, vem para cá, eu preciso de você. Então, é por isso que aqui a gente fala como faturar na advocacia sem dependência de processo judicial. Sem dependência é uma mentalidade.
Veja bem, não quer dizer que você não... Eu nunca mais posso ter processo. Adoro de vez em quando ter uma lead, discutir uma tese, faz bem para o meu ego. Não tem problema. Não tem problema. Uns gostam dos olhos, os outros, né? Enfim, brincadeira à parte. O problema é a mentalidade. O ponto é esse. É você olhar para a sua advocacia como um negócio, é você entender que você precisa ter habilidades que transcendem o seu conhecimento técnico. E se você tem 10, 20 processos, 100, enfim, não tem problema, porque o processo na sua vida profissional é exceção. Então, a morosidade do judiciário, por exemplo, não afeta, por exemplo, o seu faturamento, porque ele é exceção. A pandemia não afetou o faturamento aqui do escritório em absolutamente nada. Nada. Por quê? Porque o planejamento do escritório não é em processos judiciais. É em consultorias empresariais. É em registro de marcas. Importantíssimo. O registro de marca, quase nenhum advogado dá atenção. Quase nenhum advogado dá atenção. Ignora. Hoje, qualquer pessoa, uma pessoa física que está criando uma marca na internet, ela precisa de um registro. Porque hoje o plágio é muito comum por causa das redes sociais. O senhorzinho ali da esquina que tinha uma mercearia, 20 anos, coitado. Mercearia, sei lá, São Sebastião. De repente, uma empresa fez um registro e descobriu ele na internet e mandou uma notificação. Olha, precisa tirar. Registro de marca não tem nada a ver com processo. Né? Então, vamos focar. E vamos encerrar, né? Senão ninguém aguenta mais, né? 1 hora já. Amanhã a gente continua. Amanhã a nossa live class, sempre às 7 horas. Amanhã a gente vai falar de um novo assunto. E vamos guardar hoje na nossa mente, virar a chave. Que fique esse ensino de hoje. Vamos virar a chave. Treinar as nossas habilidades. As nossas habilidades são importantíssimas nesse momento, para que a gente possa ter sucesso, para que a gente possa conseguir faturar aí cada vez mais na advocacia. Gratidão pela atenção